ver se a Anne está preparada mesmo. Qual é a data da eleição, Anne? Não sei. Qual é a data 20 da eleição? de novembro. 20 de novembro. 20 de novembro. Muito bem. Não sabia. Você foi para pegar e ver se ela estava preparada. Dá uma estudadinha nessa questão também da eleição. Mas eu viu? sabia que o mês era novembro, não sabia o exato. A Mas, gente tá Anne, trabalhando isso não é nisso. problema, isso aí acontece. O Alan gosta sempre de estar fazendo essas brincadeiras e é saudável. Poderia ser no bastidor, você ter me perguntado. Tá certo. Mas, deputado, outra coisa importante é que o senhor é candidato à reeleição Sim. na Câmara Federal. O senhor chegou a ventilar a possibilidade de não ser mais candidato à reeleição. De fato, isso aconteceu. Por quê? Não, em nenhum momento você presenciou qualquer declaração minha dizendo que não era candidato. Inclusive, vim aqui dar várias entrevistas. Em nenhum momento dei qualquer declaração para qualquer militante ou amigo meu ou em qualquer... Isso foi plantado para criar problemas com a minha reeleição. E eu quero aqui avisar para os nossos militantes, para os nossos companheiros e companheiras, eu sou candidato à reeleição. Esse fuxico, essa fofoca, foi com o intuito de querer prejudicar a nossa reeleição. Mas eu tenho certeza que todos os companheiros e companheiras que nos acompanham estão cientes da nossa candidatura à reeleição. Isso que é bom a gente ouvir do político, da pessoa. Está aí o deputado Thaumaturgo, porque surgiram, o senhor sabe que surgiram Inclusive, esses a sua comentários. pergunta foi muito importante, porque realmente esses comentários surgiram. Mas eu dei uma declaração em um jornal, onde eu também, deve ter umas 2 semanas que coloco e com ênfase essa posição da nossa candidatura à reeleição. E seremos concorrentes na eleição. Também desejo para você, como um novo companheiro que vai nos ajudar aí, que com muito sucesso para você, você merece uma pessoa que tem todos os requisitos para ser um candidato e sair com a vitória. Muito obrigado, deputado. Deputado, quero falar um pouquinho de reforma política. O Brasil passa por um momento em que o próprio sistema eleitoral é muito criticado. Nós sabemos que o poder econômico ainda é muito forte nas eleições. Pessoas com boas ideias, jovens como a Anne, por exemplo, que vem de uma família que não tem tanto poder aquisitivo, entra numa eleição e fica com aquela expectativa. Tenho boas ideias, sou jovem, mas o Cláudio Ezequiel não tem tanto dinheiro assim para me bancar e eu preciso fazer uma boa campanha. E se ela for candidata, por exemplo, a deputada estadual, vamos só fazer um exemplo, ela vai precisar de um bom recurso. E a reforma política prevê acabar com esse tipo de financiamento de empresa, financiamentos milionários a campanhas eleitorais, para que jovens como a Anne, como você que está em casa, que sonha em ser político para melhorar a política brasileira, possam competir de igual para igual. O que o senhor defende na reforma política? O Alan, desde o primeiro dia que eu entrei na Câmara Federal, eu fiz uma parceria lá, que é um grande colega que eu tenho, um dos maiores expoentes do Partido dos Trabalhadores da Câmara Federal, que é o Henrique Fontana. O Henrique Fontana já vem trabalhando essa questão da reforma política há muito tempo. Ele preparou o relatório, esse relatório estava pronto para ser encaminhado ao plenário, foi engavetado. Diante desses movimentos que aconteceram no nosso país, em todo o país, que esses movimentos, tem muita gente achando que foi só com uma parte dos da sociedade. Mas não é. Esse movimento, ele alcançou todos os governantes, todos os parlamentares, os poderes. Isso foi um recado para quem está no poder, independente de sigla partidária. Diante disso, vem uma nova discussão, se começou a se discutir a reforma política, tem uma comissão que está discutindo a reforma política, onde nós temos o Vacareza e o Ricardo Bezuini, que são do PT. Cada partido tem os seus representantes. Mas uma coisa que não satisfaz o PT, que o PT não concorda, é que eles querem fazer uma mini reforma. Nós queremos fazer uma reforma completa, que é essa reforma que... Possa valer para 2018, por exemplo? 18. E para mim, eu acho que nós temos que trabalhar um ponto que é importante, que vai atender o que você colocava aí e dava de exemplo como a Anne. É o financiamento público de campanha com teto. Exatamente. E afastar o financiamento privado. Principalmente as empreiteiras. Privado. E financiamento privado não existia mais. E como? Quanto é que custa a eleição de um deputado federal?
vai entrar, você vai disputar comigo agora, nós seremos concorrentes. Então, é R$100.000. Então, o Alan tem 100 mil, o Taumaturgo tem 100 mil, tem um teto. Nós não podemos gastar além disso. Então, poderia entrar a Anne, porque o financiamento, ele vinha para a Anne, para ela fazer essa disputa, poderia ser você, poderia ser qualquer cidadão brasileiro para fazer a disputa com as mesmas condições. Isso é que nós defendemos. E tem outros pontos importantes, mas para mim o ponto mais importante é esse, porque daria condições. Quantas pessoas que têm potencial de ser um grande parlamentar, um governador, um prefeito, e não tem condições de entrar na eleição porque não tem limite. Cada um, o limite é o céu para você entrar numa campanha. Então nós defendemos isso. Eu acho que é uma proposta boa, uma proposta coerente, que vem corrigir um erro de anos e anos histórico, e dar oportunidade principalmente para os nossos jovens e para aquele que queira fazer a disputa, que ele vai ter a disputa de igual para igual. Então tem vários pontos importantes, mas é o fim das coligações também, porque há uma discussão muito grande dentro do Congresso Nacional, que é partido de aluguel, hoje o partido está com você, o partido está na situação, depois vai para a oposição. Vai para a oposição, e é uma salada. Hoje, nós, na Câmara Federal, nós não sabemos como é que está a nossa bancada de sustentação do governo. Porque uma hora estão conosco, outra hora já vai para o outro lado. Então, isso é o fisiologismo, acabar com isso. Pela conveniência. Então, eu acho que com a reforma política, nós corrigíamos essas grandes distorções que nós temos e daríamos oportunidades a uma gama de pessoas que tem um talento para ser um grande parlamentar e pudesse fazer a disputa de igual para igual. Eu estou defendendo isso na Câmara Federal com a nossa bancada e eu acho que essa é a grande oportunidade que nós temos e agora de fazer essa reforma. Deixa eu fazer aqui a última pergunta para Anne. Anne, você ouviu tudo aí, você é jovem, representa também a mulher. O Brasil hoje precisa de maior representatividade feminina também no Congresso, no Parlamento, no Executivo. Nós temos uma presidente que é mulher, a presidente Dilma. Mas, Anne, como é que você me explica, que eu falei, inclusive, na abertura do programa, você está disputando com o Cláudio Ezequiel, ele numa chapa e você na outra. Como é que surgiu essa cisânia familiar? Não vou nem dizer que é cisânia familiar. A gente vivemos, eu digo, que num país democrático, então nossas atitudes também têm que ser democráticas. Tudo vai além da conversa. Quer dizer, então, que não é cisânia. Se ganhar uma chapa, tá bom. Se ganhar outra, também tá bom. A gente vai trabalhar junto. É isso também? Não, também não. Não é assim. A gente tem... Eu estava até conversando com a Conceição que a gente não tem discussão política. Nós não temos. Eu acredito no ideal. Por exemplo, eu me vejo na EPS como ele vê com outro contexto na MPT. Então, assim segue. Só que, melhor de tudo, que as tendências servem apenas para oxigenar o partido, vamos dizer assim. A gente só luta pelo mesmo ideal, com ideias diferentes. São ideias que vão surgindo e que vão sendo debatidas. Então, para que o partido escolha a melhor. A EPS, por exemplo, Esquerda Popular Socialista, luta junto com a juventude. Nós temos um coletivo muito jovem, que é o Coletivo Quilombo. Aliás, o Alan, eu sou coordenadora nacional do Coletivo Quilombo, nasceu na Bahia esse coletivo, então eu fico muito feliz por ter ganhado essa missão de cuidar da comunicação. Você é a coordenadora desse coletivo? De comunicação. O Alan, que é um dos nossos integrantes, tanto da EPS quanto do Coletivo Quilombo, que não tem entidade partidária, a gente não é ligado a nenhum partido, ele é diretor nacional da UNE, do meio ambiente. É um acriano que saiu lá da grande Assis Brasil, como eu digo, e mostrou para o Brasil inteiro que ele é capaz. Então, ele está lá cuidando do meio ambiente, com as discussões sociais e ambientais. Um cara que a gente ressalva muito, Chico Mendes, as lutas de Chico Mendes. Então, com tudo isso, eu me vejo mais na EPS. Assim como o Cláudio, com a sua tendência, se vê mais no MPT. Então, é bem democrático. O Partido dos Trabalhadores é democrático. Você quer botar a menina para brigar com o pai? Rapaz, eu queria ouvir o discurso dela. A menina está preparada, viu, Thalmar? Parabéns pela escolha. Felizmente, Thalmar, nosso tempo está estourado. Eu quero aqui agradecer a tua vinda e também fazer aqui uma última colocação. Presidente Lula, no Acre, o que representa para o PT?
Rapaz, o Lula no Acre, para o PT, ele representa tudo. O Lula, não só durante a sua vida, ele tem sido muito presente no Acre e quando o Lula foi presidente, ele nos ajudou muito. Eu acho que o Acre hoje tem uma grande dívida com o Lula, uma gratidão. Nós temos essa BR-364, onde o presidente Lula deu uma força enorme, sem contar que o segundo governo do Jorge Viana e o governo do Binho foram abraçados e cuidados pelo presidente Lula. O Lula vinha hoje no estado do Acre, nos honra e nós temos que reverenciar o nosso grande presidente, sem contar as grandes mudanças sociais que foram construídas no nosso país, onde milhões de pessoas saíram da faixa de pobreza, hoje tem emprego, o aquecimento da economia. Então o presidente Lula, ele representa muito para o povo brasileiro. E eu fico feliz de ter o presidente Lula aqui, de ser do partido do presidente Lula, e eu torço que Deus dê muita saúde ao nosso ex-presidente, para que ele possa contribuir mais ainda com o país e com o mundo. Taumaturgo, muito obrigado, deputado, pela tua vinda. Anne, muito obrigado pela tua vinda. Realmente. Parabéns, viu? Obrigada. Está preparada, uma jovem futura política do PT. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!